Bom dia, tudo bem com você? Estamos de novo, mais uma manhã para juntos buscarmos ao Pai. Vou colocar aqui e juntos vamos aprender a palavra do Pai. Amém? Hoje estaremos falando acerca da história de Sadraque, Mesaque e Abednego e estaremos então aprendendo algumas lições com eles para aplicarmos a nossa vida no dia a dia. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Pai, eis-me aqui diante da Tua presença. Senhor, eu me coloco diante de Ti, humildemente, para receber a revelação no mais profundo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã. Eu me uno a Ti, Espírito Santo, para que juntos possamos executar o trabalho daquilo que é o Teu propósito para esta mensagem para as nossas vidas. Assim eu me rendo, assim eu te glorifico e já te exalto, sabendo que juntos somos perfeitos para aquilo que é o teu propósito. Eu sou imperfeita, mas tu és perfeito e contigo posso todas as coisas. Assim, eu me rendo em humildade, clamando a ti. Em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra aqui é a respeito da fornalha. Então, o tema é fornalha ou viver o extraordinário. Aqui, Sadraque, Mesaque e Abednego eram 3 judeus que foram ali levados cativos para Babilônia. E então eles já conheciam o Deus de Israel, Deus vivo de Israel, Deus vivo das nossas vidas, e foram criados assim momentos de cilada, inclusive até para Daniel, que todo mundo tá no livro de Daniel, para que eles pudessem se render e se dobrar ao rei. Mas eles eram fiéis ao Senhor. E ali eles fizeram a escolha, né, diante dos astrólogos que estavam naquele momento, porque o rei havia feito uma estátua de ouro para que todos se dobrassem, qualquer autoridade, qualquer pessoa, todos que estavam ali dentro daquele reinado, né, de Nabucodonosor, deveriam se prostrar diante dessa estátua de ouro. E quando chegou o momento esperado, tocaram as músicas, então os astrólogos viram que Sadraque, Mesaque e Abednego não haviam se dobrado diante da estátua. E então informaram ao rei acerca disso, e o rei deu uma nova oportunidade, né? Olha, agora vocês estão aqui, se rendam diante da minha estátua. E aí Sadraque, Mesaque e Abednego disseram que eles não iriam se defender e que se fosse para eles morrer, eles morreriam. E se Deus, o Deus que eles serviam ali, quisesse livrá-los da morte, ele livraria. Se não, ok, né? Mas eles não iriam se render a outros deuses ou se dobrar diante de uma estátua de ouro, sabendo que eles iriam se dobrar sempre somente diante do grande eu sou. E ali eles fizeram essa escolha, o rei ficou muito nervoso, muito irado, e então pediu para aquecer a fornalha 7 vezes mais. E na medida que foi aquecendo, que eles falaram, amarre eles, né? E lancem joguem eles ali na fornalha. Os próprios guardas que os lançaram morreram. Então, para vocês verem o quão realmente estava aquecida 7 vezes mais fora da normalidade do que era o habitual. E então, de repente, o rei Nabucodonosor olha e vê 4 homens andando na fornalha. Ali tinha Sadraque, Mesaque, Abednego e Jesus, né? O Deus Pai, né? De alguma forma, ele estava ali, guardando eles por eles terem feito uma escolha de não se dobrarem a outros deuses. E nada acontecia, eles caminhavam, passeavam dentro da fornalha e nada acontecia com eles.
Então o rei foi próximo ali à fornalha e falou: saiam daí e venham para cá. E quando eles saíram, todas as autoridades daquele reinado viram que não havia nem cheiro de fumaça, né, os nós que foram prendidos, eles ali, as amarras, haviam sido queimadas, mas não houve dano nenhum em nenhum pelo do seu corpo, né, nada ali, conforme a palavra de Deus nos retrata. E então o rei, admirado, né, louvou ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego e deu uma ordem no reinado dele, que qualquer pessoa que se levantasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles iriam ser cortados e toda a sua família sofreria danos. E que somente o Deus de Daniel, aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles iriam ser... era o único que livrava de fato as pessoas. E que era o único rei de fato que deveria ser adorado e não a estátua. Então é maravilhoso, porque aqui o Senhor nos dá várias lições para aplicarmos na nossa vida no dia a dia. E aqui vamos colocar a primeira lição, é que quando Nabucodonosor ele manda fazer essa estátua para que todos se adorem, se ajoelhem ali diante dessa estátua, e que ninguém que se dobrasse poderia ser jogado na fornalha. Aqui vemos a intimidação geralmente do inimigo em nossas vidas, com situações adversas, com lutas, tribulações, né? Como, por exemplo, sei lá, uma dificuldade da família, uma dificuldade no casamento, uma dificuldade com filhos, uma dificuldade com os pais, né? Problema no trabalho, problema na faculdade, onde quer que seja, sempre vai ter ali uma afronta do inimigo para as nossas vidas. Ele, de alguma forma, ele sempre vai querer nos intimidar. Mas aí vem a segunda lição, porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram. Por mais que os astrólogos os denunciaram e ali tinha sempre alguém para estar acusando, para estar dando informação, né? Então aqui eles disseram: nós não iremos prostrar, porque nós respeitamos o nosso Deus, né? E ali, de alguma forma, teve todo um planejamento, né? Para que pudesse se render diante dessa estátua. Foram tocadas músicas, né? E o rei, sabendo disso, deu ali a oportunidade para eles se retratarem. Então o inimigo, ele sempre vai tentar te intimidar. A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, mas resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista aquilo que pode prejudicar o seu relacionamento com o Pai. Então a segunda lição é resistir, ficar firmado diante daquilo que é o seu posicionamento conforme a palavra. Terceiro, aqui diz assim, ó, que eles disseram ao rei que eles poderiam morrer, mas eles não se prostrariam diante daquela estátua. Isso é firmeza, isso é reconhecimento de identidade, isso é saber que por mais que seu pai, sua mãe, periquito, papagaio, quem quer que seja, né, deseje que você mude de ideia, quem seja autoridade, rei, né? A maior autoridade sobre as nossas vidas é Deus, mais do que pai, mais do que mãe, mais do que marido, é Deus. Então significa que ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. E aqui eles disseram: se nós de fato morrermos, ok, mas a gente não vai se prostrar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livra, se não, ok, né? Então aqui é fidelidade, identidade, compromisso com o Pai, né? Quarto item, aqui o rei ficou muito furioso e mandou aquecer ali a fornalha 7 vezes mais do que era o habitual e que amarrassem eles, né? Então o inimigo, ele sempre vai tentar buscar artimanhas para tentar te imobilizar, para tentar te fraquejar, para tentar desanimar a sua fé, para tentar desanimar o seu posicionamento, mas fique firmado naquilo que Deus confiou a você, fique firmado na direção de Deus, fique firmado na confiança, no cuidado e no amor de Deus para com a sua vida.
Aqui eles ficaram, mesmo que o rei ficou furioso, mandou aquecer ali a fornalha, mas eles não desistiram. Aí, quinto item, a fornalha estava tão quente que os guardas que jogaram, eles morreram. Então significa, né, que na maioria das vezes aquilo que era para te causar o mal, na verdade quem se prejudica é eles, porque aqui os guardas morreram, né? Eles foram lançados na fornalha, mas nada aconteceu com eles, aconteceu com quem os lançou, né? E aí é a terceira lição, não desanime, porque aqui eles já começaram a viver o extraordinário de Deus, né? E sexta informação, e os 6 jovens caíram na fornalha e de repente o rei se levantou e perguntou espantado, mas não jogamos 3? Eu vejo 4 e vejo um semelhante a um anjo, né? Ao filho dos deuses, digamos assim. E então aqui mostra o extraordinário de Deus, que todas as vezes que você optar a obedecer, que todas as vezes que você se render a Jesus e ficar fiel àquilo que Ele te mandou fazer, não importa quais sejam as consequências, o que falem ou deixam de falar, o que pensam, o que te julgam, ou qualquer coisa nesse sentido, Deus estará com você como estava aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego. Caminhavam na fornalha e nada acontecia a eles. Então Deus ele é fiel, e se você optar por obedecer a Deus, sofrer os danos que precisa para estar com Deus, você sempre vai ganhar. Daí o rei chegou lá perto, né, 7ª lição da fornalha, e chamou e disseram, saiam daí. Então aquele que tentou te humilhar, aquele que tentou te maldizer, aquele que tentou te atrapalhar, aquele que te perseguiu, aquele que tentou desanimar a sua fé, como o rei aqui, ele vai chegar lá, ele vai ver o milagre, ele vai falar, sai para fora, né? Então houve então um posicionamento do rei diante do extraordinário que Deus estava fazendo por Sadraque, Mesaque e Abednego. Então assim será comigo e com você, aquelas pessoas que te criticaram, aquelas pessoas que te julgaram, aquelas pessoas que apontaram o dedo para você, aqui elas estarão cientes de quem é Deus na tua vida, porque assim aconteceu com o rei Nabucodonosor. E aqui, quando o rei pediu para eles saírem para fora, o rei convocou todas as autoridades para conferir como de fato eles estavam. E não tinha nem cheiro de fumaça, queimou as cordinhas ali que os prendiam, as amarras, mas nem um pelo do seu corpo havia sido queimado. Esse é o nosso Deus. Quando você opta, quando você escolhe por obedecer e fazer a vontade do Pai, não importa qual é o rebuliço que o inimigo está tentando fazer do lado de fora, mas todos terão que reconhecer que Deus é na tua vida. E então o rei, né, deu esse grito aí, bradou que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego deveria ser louvado, e que se alguém se levantasse contra o Deus dele, que é o nosso grande eu sou, o nosso Pai, eles haviam de morrer, iriam ali ser despedaçados, e de alguma forma toda a casa deles também seriam arrasada, né? Porque Deus havia enviado o anjo ali dentro da fornalha, no caso Deus, né, o próprio Jesus, para protegê-los. Então ninguém poderia se levantar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego mais naquele reinado, não importa qual fosse a autoridade. E assim é comigo e com você, tenha fé e creia tão somente. E por último, o rei colocou os jovens em cargos mais importantes na província da Babilônia, ou seja, haverá o tempo de exaltação na tua vida, diante da humilhação, diante do falatório, diante daquilo que se levanta contra você, haverá o tempo de você ser elevado a um posto maior pelo grande eu sou, diante de todos, para todos verem quem é o teu Deus, e as escolhas que vocês fizeram por ele valeu a pena, e sempre valerá a pena, todas as vezes que você escolher morrer para si mesmo, seja em pecado, seja em aguentar a humilhação, né? Aguentar aí as pessoas falarem mal de você, julgamento, fofoca com seu nome, tudo isso
Deus está vendo e Ele vai te exaltar no tempo e na hora certa, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar? Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, por nos trazer essa palavra tão grandiosa. Fornalha ou viver o teu extraordinário. Aqui Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram viver o extraordinário, obedecendo a Ti, não se rendendo a outros deuses ou nas nossas vidas no dia de hoje, dentro de uma pressão com alguém de autoridade que não está diante do teu comando, seja pai, mãe, patrão, marido, mulher, quem quer que seja, Pai. E nós escolhemos não se render àquilo que os outros querem, mas nos render somente a Ti em total obediência e gratidão a tudo que o Senhor fez, faz e fará por nós. Assim o Senhor nos deixou essa lição de Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando a nossa escolha for por Ti, não importa o dano que soframos, aqui não aconteceu nada com eles, mas se acontecer qualquer coisa por amor a Ti, vai valer a pena, porque sempre contigo, Pai, seremos mais do que vencedores, e o Senhor nos exaltará no momento certo, o Teu nome há de ser glorificado, e o Senhor fará o melhor para cada um de nós diante daquilo que é o Teu propósito. Assim, Pai, eu Te louvo, assim eu Te glorifico e assim eu já Te exalto, em nome de Jesus. Amém. Tem o Pix, se você quiser fazer o Pix para abençoar meu ministério, fique à vontade, que Deus abençoe, multiplique. E lembre-se, curta, compartilha, deixe seu like, é importante você se inscrever, é importante você curtir, para que haja engajamento, para que esse canal chegue a mais pessoas, semeie esta palavra na vida de alguém. Amém? Eu sou grata a você por isso e Deus também. Deus te abençoe. Até amanhã, 9 horas, se Deus quiser.